Muito bem. Boa noite a todos. Vocês estão abençoados, amém? Amém. Muito bom. Hoje nós estamos aí caminhando por um final de semana com um feriado prolongado, né? Aonde Deus de sábado, então alguns já... Eu vi muitas canoas com motorzão, Léo, saindo para os ranchos, né? O pessoal falou, peraí, vamos dar uma descansada. Mas tem poucas pessoas, não é porque Jesus voltou e nós ficou, não. É por causa desse, às vezes não tem tantas, é por causa disso, né? O povo está passeando. Mas é bom a gente ver a pessoa podendo tirar um momento para um descanso. É precioso. Ainda mais pescar, dizer que pescar ajuda, né? Eu não sei não, todas as vezes que eu vou pescar não pego nada, é uma luta. Mas é bom. Mas nós já estamos aproximando para o mês da família, né? Então, maio agora é o mês da família. Embora, para mim, todo dia é o dia da família. E eu queria pensar um pouquinho sobre esse tema hoje. Ele me chamou muita atenção, os benefícios do perdão. E nós queremos lembrar aí, fazendo a leitura do nosso texto, depois a gente lembra algo também que me chama a atenção, pensando aí nos benefícios do perdão. Vamos fazer a leitura. Efésios capítulo 4, versículo 32, disse: Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que Deus abençoe esse versículo que nós acabamos de ler e outros que leremos ainda na sua palavra. Amém? Amém. Muito bem, quando trata de perdão, a gente tem que lembrar que a palavra parece que perdão, se a gente não buscar mesmo a estar vendo o verdadeiro significado do perdão, talvez ela não tenha tanta importância. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus e vê o que é o verdadeiro perdão, como que a Bíblia nos ensina a viver o perdão, isso é muito forte, porque na verdade, quando a gente olha para um relacionamento, eu falo que o segredo da durabilidade do casamento é Deus. Porque quando Deus está na nossa vida, Deus faz a diferença. Lembra daquele texto que o Senhor Jesus mencionou ali no Sermão da Montanha? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Mas o versículo continua: e todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E é interessante que a gente vê ali dois grupos de pessoas. O vento soprou igual, a tempestade foi igual para os dois grupos. Por que um caiu e o outro não? É porque um tinha Jesus e o outro grupo não tinha. Então a gente sabe que quando pensamos na durabilidade do casamento, o primeiro segredo é Deus. Mas o perdão, gente, é um dos grandes segredos também. Porque, na verdade, o perdão, ele salva. Não tem uma pessoa que vai entrar no céu sem o perdão de Jesus. Todos nós precisamos do perdão de Jesus. E também o perdão restaura. Eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor Jesus não vai olhar para nenhum membro, para nenhum fiel, de uma forma, irmãos, a não ser de misericórdia, de compaixão e de perdão. E mesmo que nós falhamos, a gente vai ver na palavra de Deus que o Senhor está com as mãos abertas nessa noite
para nos perdoar. E quem que não erra, quem que não falha, irmãos? Nós erramos, nós falhamos no nosso relacionamento, no seio da família. E por isso o perdão salva, o perdão restaura, mas o perdão une. Ou também, eu poderia dizer até diferente, o perdão mantém a unidade. É isso que o perdão faz, porque quem ama, perdoa. Isso deve tocar muito no nosso coração. Às vezes, quando a pessoa vai casar, é normal isso acontecer. A primeira preocupação da pessoa é com a casa, né? Ele quer ter uma casa. E existe uma grande diferença entre casa e um lar. A casa, você consegue, eu tenho convicção disso. Por mais que você está dizendo assim, Elias, mas para o nosso nível de Santa Vitória, a casa, por mais fraca que seja, 150 mil, 200 mil real, não é fácil, mas isso para um Deus que nós cremos e servimos, irmãos, eu vejo isso fichinha para esse Deus que nós temos. Agora, quando a gente pensa no lar, irmãos, construir um lar não é fácil. E eu poderia dizer, manter o lar ainda é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque nós temos ataque, irmãos, dentro do nosso relacionamento, todos os dias. Não precisa você sair de casa para deparar com o pecado, com a tentação. E muitas vezes acontece coisa no seio da nossa família que a gente nunca esperava acontecer. Mas não existe super crente, não existe famílias perfeitas, existe famílias perdoadas, lavadas e redimidas no sangue do Senhor Jesus. Então não vamos esquecer disso não, irmãos. A nossa preocupação hoje é em viver o perdão. E quando a gente olha para esse texto e para esse tema, eu vou voltar para o nosso versículo, mas eu quero fechar, irmãos, lembrando que como nós temos essa dificuldade de perdoar, mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O texto é bem claro. Antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, por que eu devo perdoar? A resposta está no texto. Porque Cristo me perdoou. Ou Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, por isso, eu devo perdoar. E a distância entre eu e um irmão, entre o marido e a esposa, entre o pai, ou os pais e os filhos, é uma palavra de perdão. E eu falo, irmãos, que a vida dá muita volta. A gente tem dificuldade de perdoar. Quem que não tem? É difícil, irmãos, quando a gente trata do perdão. Eu me lembro certa vez de um irmão, ele creu no Senhor Jesus, e os irmãos chegou para ele e falou, irmão, você tem alguma coisa que te impede de ser batizado, de servir a Deus? Ele falou, sou de mal do meu irmão. Rapaz, você precisa ir lá pedir perdão para ele. Ele falou, não, mas não é fácil. Aí eles falaram, não, mas você precisa. E ele pediu perdão para o irmão dele, e o irmão não era crente, o irmão falou, vou te perdoar, mas você não faz isso mais nunca. Só lembrando que essa frase aí, irmãos, nós como cristãos, nunca podemos usar ela, porque a vida dá muita volta. A mesma mão que tem dificuldade de estender para perdoar hoje, amanhã pode ser a mesma mão que eu vou estender para pedir perdão. Então, quando alguém nos pedir perdão, é mandamento. Perdão não é opção de escolha, mas é um mandamento. E por isso, nós precisamos perdoar. E eu lembro daquele irmão, quando ele chegou, falou, irmão, mas foi doído aquele momento que o meu irmão falou isso. Eu falei, pois é, não é fácil. Às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande, mas eu quero encorajar nós, irmãos, que é a chave, é o meio que mantém a unidade da família, do casamento. Eu só não quero ir num velório que eu fui, sem falar nome, em Flor de Minas. Eu quero já pedi a Deus e sempre peço a Deus para nunca deixar eu ir num velório daquilo. O irmão, quando foi para sair a urna, porque velório é a hora mais difícil, é quando você vai fazer as despedidas. E principalmente, irmãos, para nós que é um cristão, e saber que a pessoa não é salva. Você saber que nunca mais você vai ver aquela pessoa ter um peso muito grande. Eu não estou dizendo que o neto da Edilza não era salvo, não é isso. Já vou fechar lá, mas eu me lembrei da Edilza, que criou o Vinícius, né, o que faleceu agora recente, ela mais o Neilton.
e ele estava morando com a Edivânia, agora, mas por poucos dias. Então, quem criou ele, quem que eram os pais mesmo, era o Neilton e a Edilza. Oh, meus irmãos, eu chorei naquele velório. Eu chorei mesmo. Quando ela chegou para mim e falou assim, Elias, eu queria muito que Deus tivesse, agora num momento como esse, Deus pudesse fazer isso, eu estar aí, não meu neto. Porque meu neto tem uma vida para frente, 17 anos, tanto que eu queria que fosse eu. Falei, eu entendo, Edilza, mas eu não posso olhar para ela e falar, você está errada. Não posso falar, porque na verdade é um desespero, e na verdade é uma vontade sim, é uma vontade, que ela queria ver o neto viver. E aquele homem chega para o irmão na despedida, que não é fácil, e ele começa a pedir perdão para o seu irmão por tudo que ele tinha feito. E quando ele termina o perdão, eu não posso nem pensar em falar aqui, foi coisas absurdas. E o que ele fez pedindo perdão para o seu irmão, certo ou errado? Errado, não adiantou mais, o irmão não ouvia. Então, por isso, irmãos, eu quero encorajar nós a viver esse perdão. E o perdão ainda tem mais uma coisa, eu falo que o perdão é um presente de Deus para nós. Muita gente vive presa, não ao que fizeram contra ela, mas a falta de perdão dentro dela. E isso acaba prendendo a pessoa. E Jesus não apenas ensinou sobre o perdão, ele viveu e liberou o perdão até na cruz. Olha o que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Irmãos, por isso que a gente precisa de imitar o Senhor Jesus. Como Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Senhor Jesus, naquele momento, ele estava sendo apedrejado, estava ali na cruz. Na verdade, o Senhor estava sendo crucificado na cruz. Apedrejado era Estevão, Estevão também liberou esse perdão. E quando eu olho para o Senhor Jesus, irmãos, olha que amor. Isso é amor. Mesmo olhando para alguém que está tirando, naquele momento, irmãos, crucificando o Senhor Jesus consegue olhar e diz, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Isso é um verdadeiro amor. E mais tarde, quando Pedro vai pregar para essa multidão que crucificava ou gritava, crucifica, crucifica, essa multidão, a maioria delas arrepende e crê no Senhor Jesus e Ele dá o perdão. E quando a gente olha, irmãos, eu queria pensar com vocês também em 5 pontos muito preciosos sobre o perdão. E o primeiro ponto é que o perdão nos aproxima de Deus. Mas aqui há uma inversão muito grande de valor. Como assim, Elias? É verdade, enquanto o perdão aproxima, o pecado faz o quê? Separa, irmãos. Por isso que eu, olhando para Isaías, e Isaías, eu acredito, dos profetas, foi o que mais falou de perdão. Isaías disse, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas se vocês olhar para Isaías, ele sempre vai falar do perdão. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Torne para o Senhor, ou volte para o Senhor, porque grandioso é em perdoar. Isaías vai falar muito do perdão, porque Isaías sabia da gravidade do pecado. O pecado separa. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. O perdão de Jesus literalmente restaura a nossa comunhão com Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus, pensando em perdão, eu gostei muito de João. João trata da questão do pecado, do perdão, da confissão de uma forma muito nítida, muito clara para nós. E olha o que é que João mostra para nós. Ele disse assim, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. E João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, irmãos, nós já fazemos o quê? Ele pôde dizer, fazemos dele um mentiroso.
Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. A sua palavra não está em nós. Porque João, ele sabia, e é claro, todos nós sabemos que nós, por mais que a gente tem o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós erramos, nós falhamos e nós pecamos contra Deus. Mas eu gosto de João porque ele deixa aqui para nós uma luz. Ele vai falar aí, e é interessante, irmãos, quando a gente olha, se vocês tiverem aí com a Bíblia aberta, por cima de alguma Bíblia, antes do versículo 7, dos versículos 7, vai dizer assim: o pecado, a confissão e o perdão. Então eu gostei de João, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre nós confessarmos, e ele fala sobre o perdão. E ele traz para nós uma luz. O que é que nós temos que fazer? Andarmos na luz para manter essa comunhão. Enquanto o pecado quebra, e eu estava olhando na versão NVT, ela disse andar na luz, esse andar na luz, irmãos, é verdadeiramente viver, irmãos, com Deus. Então esse andar com Deus é viver literalmente com Deus como nós estamos vivendo. Não é só andar, é viver. E quando nós andamos, quando nós vivemos com o Senhor Jesus, nós vamos ter uma facilidade para poder não pecar contra o Senhor. E ele diz, se pecar, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, irmãos, quando nós andamos na luz, quando nós vivemos a luz, que é o verdadeiro Cristo, nós vamos ter uma facilidade muito grande de dizer não para o pecado. Eu gosto de João. E agora nós, sabendo da gravidade do pecado, não vamos esquecer disso não, meus irmãos. João mostra o pecado, mas ele mostra a necessidade de nós confessarmos. E ele mostra aqui também o perdão do Senhor Jesus. E eu gosto muito de João, e eu estou citando palavra, irmãos, porque João, ele traz para nós, irmãos, muita, mas muita clareza sobre esse assunto. Jesus é o nosso advogado. E hoje, irmãos, nós precisamos entender isso. Um dia ele vai ser juiz. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. Não é por acaso que Paulo também diz, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo o que nós tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Um dia nós vamos ter que comparecer perante o Senhor Jesus. Tem tribunal, irmãos, de Cristo para todos nós. E quando nós olhamos, irmãos, hoje o Senhor não é juiz, o Senhor é advogado, Ele está advogando a nossa causa. E olha o que João disse, eu gosto da expressão de João, porque ele diz, filhinhos, meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Eu gosto mais dessas palavras de João. Mas se alguém pecar, nós vamos ser jogados fora, irmãos? Não. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E João vai dizer assim, ó, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E eu estava olhando também, a NVT traz para nós, irmãos, uma clareza muito grande. Quando João está dizendo, Ele é a propiciação, João está dizendo, Ele é o sacrifício. É Ele, irmãos, que tem todo o poder para perdoar o pecado. Ele morreu, Ele derramou o seu sangue para perdoar. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então Ele é a propiciação, Ele é o sacrifício. Ele morre na cruz do Calvário por nós. Agora, uma coisa que nós não podemos fazer, irmãos, é esconder o nosso pecado. Quando eu olho para Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz, o que esconde as suas, ou quem encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Se o versículo terminasse aqui, seria uma tristeza, mas eu gosto também de Salomão, quando ele disse, mas aquele que as confessa, e João diz que se nós confessar, Ele, o Senhor Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que confessar pecado, a gente confessa para o Senhor Jesus, temos sim, mas Salomão disse, aquele que as confessa e deixa. Nós precisamos deixar, irmãos, e não temos dúvida, nós vamos alcançar misericórdia. E é interessante, eu não quero falar essa frase aqui agora, ou essa palavra, irmãos, para criticar, não, eu quero que vocês me entendam. Muitas vezes
Tem muitas pessoas que ela acaba, como cristão, discípulo do Senhor Jesus, salvo. Às vezes ela comete um pecado e ela tem medo de tomar a Santa Ceia. Outras pessoas ela tem medo de ser disciplinada ou disciplinado. Agora, a pessoa que muitas das vezes ela tem medo de poder tomar a Santa Ceia, ou mesmo de ser disciplinado, eu não tenho dúvida que isso é a primeira coisa que acontece no coração da pessoa. Quando ele peca, irmãos, o pecado leva essa pessoa a envergonhar. Lembra de Adão? Quando ele pecou, ele escondeu do Senhor Jesus. Então o pecado, além de ele quebrar nossa comunhão, ele nos afasta do Senhor Jesus. A pessoa envergonha. Agora, nós nunca deveríamos ter medo de tomar a Santa Ceia ou ser disciplinado. Se é que a pessoa tem medo, ela deveria ter medo da mão de Deus, não é verdade? Era assim que deveria acontecer. Porque quando nós pensamos, irmãos, no nosso Deus e no próprio Cristo, Deus no Velho Testamento, que o Eliel gosta muito de trabalhar, está cheio e recheado o Velho Testamento de lugar onde Deus tratou a sua nação por causa de pecado e desobediência e até a vida do próprio Davi. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, quem está acompanhando a leitura da Bíblia, vocês vão ver que Deus também tratou no Novo Testamento. Eliezer estava falando sobre isso. Lembra do capítulo 5 de Atos? Quando Ananias e Safira vendem uma propriedade, retém uma parte, e ele chega lá para entregar um valor, e a outra eles escondeu, irmão, e eles mentem. E naquele momento, até Pedro repreende Ananias, porque ele estava mentindo contra o próprio Espírito Santo. E quando a gente olha ali, o que eles fizeram, irmãos? Ananias caiu morto. Quando eles sepultaram Ananias, a mulher vem e mente da mesma forma. Porque, na verdade, eles poderiam, irmãos, ter vendido aquela propriedade e ter tirado um valor para eles e chegado ali e falado a verdade. A propriedade foi vendida por 1 milhão. Nós tiramos 200 mil reais e veio entregar 800 mil. Então, eles não teriam nenhum tipo de condenação. Deus não ia tratar, porque eles estavam sendo corretos. Mas eles chegam ali e mentem, dizendo um valor, e eles tinham ocultado ali uma parte. E quando a mulher chega, ela também foi tratada. Safira morre também. E depois também o Eliezer mostra quando o próprio Herodes também foi tratado. Quando alguém já, naquele momento, diante de toda a situação que aquele homem estava a fazer, alguns estavam querendo adorar como Deus, ele foi comido pelos bichos. Então, irmãos, nós temos que lembrar, ou pelos vermes, que é o bicho, nós temos que lembrar que Deus tratou no Velho Testamento e Ele vai tratar a nossa vida. Agora, a disciplina, irmão, por que nós não precisamos ficar com medo? Primeiro que o Senhor está pronto para perdoar os nossos pecados, e nem de tomar a Santa Ceia. Porque a disciplina, irmãos, da liderança é com lágrima. Às vezes é 30 dias, 40 dias, agora eu tenho medo da disciplina e da mão do Senhor Jesus, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram. O escritor de Hebreus está escrevendo essa carta e ele está dizendo assim, vocês não resistiram até o sangue e vocês se esqueceram da exortação que ele é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreza a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Se você for olhar para o escritor de Hebreus, o texto ali está falando de pecado. Então, o escritor está dizendo, vocês ainda têm mais para fazer, mais para doar. Vocês podem lutar mais para não viver esse pecado, em outras palavras. E ele continua dizendo assim, eu repreendo e disciplino, Agora, olhando, irmãos, para Apocalipse, olha bem o que é que João vai dizer. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Agora, uma coisa, irmãos, que eu falo, só não serve a Deus quem não quer.
Só não entra no céu, recebe a salvação, quem vira as costas para o Senhor Jesus e rejeita a salvação. Porque no mesmo tempo, irmãos, que nós estamos falando de um Deus que trata, castiga, antes ou anterior, nós já estava falando do perdão dele, mas quando João estava mostrando isso para nós, mas irmãos, olha aqui nesse versículo, no mesmo momento, irmãos, esse versículo é a continuidade, no mesmo momento que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja assim, ó, eu repreendo e disciplino aquele que amo, ou a igreja de Santa Vitória, o Elias, todo aquele que erra. Irmãos, no mesmo momento, olha o que é que Deus faz, através da sua palavra. É um desafio, mas olha o convite. Portanto, sejam zelosos e arrepende-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. No mesmo momento que a nossa comunhão estava quebrada com Deus, ele está dizendo, eu vou disciplinar, eu vou corrigir. Mas ele está dizendo para nós, arrepende. E se vocês arrependerem, ele está dizendo, eu estou à porta. Se vocês arrependerem, eu bato. Se vocês abrirem, eu vou entrar. Eu vou ter comunhão, eu vou ceiar com vocês. É a comunhão que Deus, o Senhor Jesus, quer ter conosco. No mesmo momento que ele traz a disciplina, isso é igual ao pai. No mesmo momento que você bate no filho, você abraça ele dizendo, meu filho, eu te bati porque você fez isso, está errado, não pode. E o bater não significa que você não ama. Se você não corrigiu o menino, sobe nesse banco aqui, irmãos, para lá no último. Eu já fui em culto, irmãos, parece que era até o demônio. O menino entrava lá no banco, lá saía aqui na frente. Mas não era demônio, não era menino. Então, irmãos, a gente precisa lembrar que nós precisamos corrigir. Agora, deixa eu dizer uma coisa, é fácil? Não, irmãos, dói. Dói quando o pai precisa pegar uma vara e corrigir. Mas quando nós corrigimos, irmãos, é assim que o próprio Senhor faz. No momento que ele está disciplinando, irmãos, corrigindo, ele está dizendo, castigando, foi o versículo anterior, ele convida nós a arrepender. Seja zeloso, arrepende-se, e eu vou ter comunhão com você se você abrir a porta do seu coração. Agora veja bem, irmãos, a gravidade do pecado. Quando eu olho para Davi, eu fiquei preocupado, irmãos, com esse texto. Olha o que Davi fez, eu não sei se vocês lembram, depois do pecado, e é claro que lembra dele com Batseba, mulher de Urias, ele chega e olha o que ele disse, irmãos, enquanto calei os meus ossos envelheceram, enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mas ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Irmãos, se eu sei que eu estou diante desse Deus que Davi está mostrando para nós, e do seu filho Jesus, a qual se você olhar para Davi, irmãos, aqui Davi está falando de um pecado de adultério. E nós não precisamos pensar só nesses pecados, porque tem pessoa que pensa que pecado é só adulterar, matar e roubar. Não, é claro que não. Mas quando eu olho para Davi, irmãos, é grave, porque Davi está falando de um adultério. Davi está falando, irmão, de um homicídio. Ele matou, ele tirou a vida de Urias, porque ele mandou matar. Então foi 2 pecados gravíssimos na vida de Davi. E olha bem, irmãos, Davi diz que o Senhor pesava sua mão dia e noite. E ele diz, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados, do meu pecado. Então, irmãos, se eu sei que Jesus está pronto para perdoar, o perdão dele me une, mantém a unidade, mantém a minha comunhão com Deus. Por que eu vou afastar da Santa Ceia? Não, irmãos, que nós possamos lançar mão do perdão de Jesus. E olha bem, irmãos, o que a palavra de Deus diz? Todo aquele que permanece, irmãos, nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Está falando de prática, irmão. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido
de Deus. Irmãos, nós temos duas coisas que ajudam nós a não pecar. Primeiro, quando nós olhamos aqui, irmãos, ele falou de novo nascimento, recebeu o Espírito Santo de Deus. Porque o que é novo nascimento? Nascimento, irmãos, é o nascimento espiritual. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E a função do Espírito é guiar nossas vidas, irmãos. E quando nós temos o Espírito Santo, vocês podem crer, irmãos, quando a gente vai pecar, o Espírito Santo vai tocar. E uma das coisas, irmãos, que eu falei para vocês que a gente nunca deva ter medo, porque quando vocês olham para Atos capítulo 5, quando acontece aquela tragédia, que Deus tratou o pecado de Ananias e Safira, e eles caíram mortos por causa da mentira, a Bíblia diz que aquela multidão ficou com medo, irmãos? Não. O que gerou neles? Vocês lembram? Temor. Então, irmão, muito mais precioso, eu quero usar essa palavra temor e não medo. Quando a igreja vê, irmãos, Deus tratando, Deus castigando Ananias e Safira, entrou no coração deles o temor de temer a Deus e não fazer o que Ananias e Safira fez. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Ele espera da igreja, irmãos. Agora aqui, irmãos, o que eu louvo a Deus, porque até aqui, ninguém, irmãos, está sendo crucificado pelo seu pecado. Pelo contrário, Deus está com as mãos estendidas para perdoar cada um de nós. Mas olha a continuidade, irmãos. Parece que cada versículo pesa, irmãos, mais do que o outro. Perdão. Olha bem o que esse versículo 9 diz. Eu queria ele. Está aqui, irmãos, ó. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E o que é essa semente, irmãos? Palavra. Então, irmãos, por isso que é um desafio, mas eu tenho que ler a palavra, porque quando eu estou lendo a palavra, Deus está falando comigo. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Então eu preciso confessar o meu pecado. O Senhor está pronto para perdoar, mas eu preciso ler a Bíblia, irmãos. E outra coisa, eu tenho um guia para mim. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, ela diz assim, Elias, irai e não pecai. Opa! Quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, ela está cheia de ensino. Para nós, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Opa! A Bíblia diz que cada uma das palavras que nós falamos, nós vamos dar conta diante de Deus. Opa, Senhor! Então, irmãos, eu não tenho dúvida que o pecado, irmãos, ele chama nós todos os dias. É uma luta diária. É uma luta diária. E eu vou já indo agora caminhando, irmãos, mas deixa eu só fechar aqui nessa luta diária. Eu me lembrei até das mensagens, irmão, de um irmão que pregou muito aqui para nós. Ele falou muito sobre isso. O pecado, irmão, não é semanal, mensal, é diário. Então nós precisamos lutar com o pecado todos os dias. Quando chegar ao atardecer, irmãos, nós precisamos chegar diante do Senhor Jesus. E reconhecer o nosso pecado, confessar e lutar para que amanhã, irmãos, esses pecados não repitam da mesma forma. E quando eles repetirem, nós pedimos perdão ao Senhor. É uma luta diária. Todos os dias nós vamos ter que lutar com o pecado. Mas quando nós olhamos, irmão, o perdão traz cura interior. Salmo capítulo 147, versículo 3 diz: sara os quebrantados, nosso Deus, sara os quebrantados de coração e trata das feridas deles. Então, irmãos, o pecado traz uma cura interior. A falta de perdão, irmãos, gera amargura, ansiedade, prisão emocional. Mas o pecado cura ferida que ninguém, o perdão cura ferida que ninguém vê. E eu queria que você prestasse atenção nessa frase agora. Perdoar não muda o passado, mas liberta o seu futuro. Eu vou repetir. Perdoar não muda o passado, mas liberta o seu futuro. Então, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina a cada dia, irmãos, a perdoar como Ele nos perdoou. E quando nós olhamos, irmãos, em Mateus, o perdão nos liberta de prisões espirituais. Olha o que a Bíblia nos diz em Mateus 6:14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, se vocês estiver orando, portanto,
Se vocês estiverem... Eu errei aqui. O versículo diz, se vocês estiverem orando e lembrar que tendes alguma coisa contra o seu irmão, vamos fazer a leitura lá rapidamente. Quem pode ler esse versículo para nós? Não, esse versículo é Mateus 5 e 23 e o 24. Eu escrevi errado ali, perdão, fui muito em cima da hora. O que o versículo diz? Isso, muito bem. Na verdade, eu é que estava lendo o versículo errado. Se você estiver trazendo a sua verdade. Eu estava lendo o versículo errado, perdão. É por isso que eu estava fazendo uma confusão. Então, quando nós estivermos, irmãos, trazendo a nossa oferta, o que o Senhor Jesus disse? A gente lembrar. A gente tem que deixar a oferta diante do altar e reconciliar com o nosso irmão. E então assim a gente vai fazer a nossa oferta. Então, irmãos, eu estou citando Bíblia para vocês. É a palavra de Deus. O perdão liberta de prisões espiritual. Porque quando nós perdoamos, o Senhor vai nos perdoar. Quem não perdoa fica preso ao passado, à dor e à pessoa que feriu. Eu vou repetir, irmãos. Quem não perdoa fica preso ao passado, à dor e à pessoa que o feriu. Vamos para o nosso quarto ponto e já vamos penúltimo e nós vamos estar agora mais uma vez vendo aqui, irmão, o perdão revela que fomos transformados por Cristo, irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, 17, olha o que a palavra diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Colossenses 3 e 3 diz, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E quando nós olhamos, irmãos, para esses versículos, a gente pode entender, quem não perdoa, carrega um peso que Deus nunca mandou nós carregar. Perdão não é sentimento, é um mandamento, é uma escolha, é uma decisão pessoal. Você nunca será mais parecido com Jesus do que quando você perdoa. Não existe outra maneira de nós parecer tanto com o Senhor quando a gente perdoa como Ele perdoou. O perdão restaura a comunhão com Deus, irmãos. Cura a sua alma, liberta a sua vida, transforma o seu coração. Agora o mundo precisa ver em nós aquilo que só Jesus pode fazer. Eu vou para o nosso último ponto, para nós encerrarmos. O maior benefício do perdão, irmãos, é recebermos a graça da salvação. Nós falamos que o perdão cura, o perdão liberta, o perdão, irmãos, mantém o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa unidade. Mas entre esse perdão restaurador, irmãos, esse perdão que vai nos levar a manter a nossa união uns com os outros, como cristão, como família, com o nosso próprio Deus. Nós temos aqui também, irmãos, esse grande benefício que o perdão traz, irmãos, que é de nós recebermos a graça da salvação. Por que nós precisamos do perdão de Deus? A Bíblia aí nos dá essa resposta. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então nós precisamos do perdão de Deus porque nós somos pecadores. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a nossa salvação custou a vida do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu gosto muito, irmãos, desse versículo de João 3,16, porque a salvação é para todo que nele crê. Então não tem raça, não tem cor, todo que nele crê.
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, esse é o benefício do perdão. É o maior benefício. Porque não tem como nós falar, irmãos, de um perdão que restaura, um perdão que nos mantém em unidade com o Senhor, sem pensar nesse benefício, irmãos, que é a vida eterna. É o céu como lugar de descanso. É o Senhor nos livrar do fogo do inferno. E quando a gente pensa, irmãos, nessa condenação, parece que a gente não lendo que condenação é essa. Parece que fica tão normal, né? A gente lê esse versículo e dizer assim, ó, quem nele crê não é condenado. Mas que condenação é essa? A Bíblia nos mostra, irmãos, como será essa condenação. Olha bem, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:15. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então essa é a condenação. É uma pessoa que morre sem a salvação. Lembra do versículo? Quem crê nele não é condenado. Em outras palavras, então, quem crê nele não vai para esse lugar de tormento. Aonde a Bíblia nos descreve esse lugar como um tormento de dia e de noite para todo sempre. Então é triste, irmãos, quando a gente olha. E esse versículo 15, para mim, é um dos versículos também mais tristes da Bíblia. Porque se o seu nome não estiver escrito ali, você vai ser lançado dentro do lago de fogo. Eu falei isso aqui no domingo retrasado, pregando em Carangola. E quando eu terminava um batismo, eu citei esses 2 versículos. Ali havia uma mulher e ela ficou incomodada. E ela me chamou até onde ela estava, mas eu havia ido embora. Tinha outro compromisso em Divinos, onde eu estava pregando 108 anos do aniversário da igreja. Mas alguém me disse, olha, uma mulher queria conversar com o senhor para tirar uma dúvida. E eu andei 18 ou 20 quilômetros para ir até onde ela estava, porque a Bíblia diz que a alma vale mais do que o mundo inteiro. Chegando dela, falou, eu quero que o senhor me tire uma dúvida. O que mais me incomodou naquela mensagem foi o senhor dizer que o sofrimento no lago de fogo é de dia e de noite. E ela disse, isso me incomodou, o que é que eu tenho que fazer para ter a minha salvação? Moço. Foi aonde o meu carro, para quem visse o vídeo dele, vocês iam olhar, ou olhasse ou visse o vídeo que alguém fez do nosso carro com barro. Irmãos, você fala como uma pessoa falou para mim hoje, quando estava ajudando a tirar um pequeno vazamento, falou, mas você não pode colocar um carro desse no barro, na terra e na pedra. O que não pode, irmãos, é uma alma morrer e ir para o inferno. Carro você compra outro. Agora aquela vida, se eu não vou lá e ela morre, irmãos, eu nunca mais ia ver aquela pessoa e aquela pessoa estaria certamente para sempre no inferno. Por isso, nós precisamos, irmãos, de olhar para a palavra do nosso Deus. E agora a escolha é sua. Se você quer receber esse benefício, a vida eterna, o céu como lugar de descanso, você precisa hoje crer no Senhor Jesus. E eu queria encorajar vocês a fazer o que essa família aí fez. Esse homem, um carcereiro, tinha uma profissão, estava guardando ali a cadeia, e lá estava Paulo e Silas cantando meia-noite, cantando aquele hino, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Certamente se Paulo soubesse esse hino na época, quem sabe ele cantaria esse hino. Agora dá para cantar dentro da prisão, irmãos? Isso é ser cristão. Por mais que você passe pelo o vale da sombra da morte, Davi disse, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Esse é o Deus que nós servimos. E esse homem, irmãos, depois de ele estar guardando ali o cárcere, a prisão, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Mas antes desse homem entrar na prisão, sabe o que aconteceu com ele? Houve um terremoto e abriu as cadeias, como aquela porta da casa de oração está aberta. Quando aquele carcereiro, não sei, quem sabe ele estava cochilando, que ele escutou aquele estrondo, aquele terremoto,
Ele dá um salto e pula. Quando ele chega lá, ele tira a espada e ele ia tirar a vida dele, porque ele sabia que ele ia ser morto, não tinha outra maneira. Porque ele estava guardando, não era um preso, era vários presos, e entre eles Paulo e Silas. E meus amados, quando ele vai tirar a espada, Paulo falou, não te faça nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Aí esse homem entra e ele falou, o que é que eu tenho que fazer? Agora, irmãos, vocês acham que ele só faz essa pergunta ou ele teve, irmãos, atitude? Teve atitude, olha aqui, irmãos. Paulo e Silas pregou a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Ele cuidando, irmãos, dos presos, aquele carcereiro. Logo a seguir ele, todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava alegria, irmãos. Grande alegria por ter crido em Deus. Aquele homem, na mesma hora que ele ouve a resposta, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amados, aquele homem carcereiro, ele não pensou duas vezes. Eu quero terminar aqui. Se Jesus voltar essa noite, olha para mim, deixa eu terminar aqui, junto com vocês. Se Jesus voltar essa noite para buscar a sua igreja, você sobe ou você fica? Você já tem a sua salvação? Se você não tem, eu quero ir para o meu último slide e quero encerrar aqui com vocês. A palavra de Deus diz, o que você tem que fazer? Crer no Senhor Jesus, arrepender dos seus pecados e declarar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador. Se você tiver dúvida nessa noite, quem sabe você que está no banco, você está dizendo, Elias, eu não sei se eu tenho, se eu não tenho a salvação, tem dúvida. Não vai embora não, vamos lá na sala de oração, faça como esse homem. Hora que ele teve, quem sabe, a única e a última oportunidade. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos, é verdade ou não é? Hoje Deus está dando essa oportunidade. Se você tiver dúvida, faça como esse carcereiro. Faz essa pergunta nessa noite, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? A resposta está aí, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, arrepende. E agora eu te pergunto, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue? E que o sangue dele tem poder para perdoar todos os seus pecados? E que o Senhor pode te dar o céu como lugar de descanso e te livrar do fogo do inferno? Sim ou não? Se você está dizendo sim, amém, glória a Deus. Você arrepende dos seus pecados que você já cometeu? Sim ou não? Se você está dizendo sim, glória a Deus. E a pergunta é essa, você então já fez a entrega? Não? Quem sabe Deus te trouxe hoje aqui justamente para que você pudesse ouvir essa mensagem. E você que estava talvez com medo de tomar a Santa Ceia, com medo de ser disciplinado, olhar para um Jesus que está dizendo assim para você, meu filho, eu estou aqui para te perdoar. Filhinho meus, eu peço para não pecar, se todavia alguém pecar, temos advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício pelo seu pecado. Jesus só quer uma coisa de mim e de você, que nós abandonemos a prática do pecado. Se nós é salvo, já discípulo, lavado. Aquele que é nascido, irmão, não vive na prática do pecado. Porque nós temos a palavra e nós temos o Espírito Santo. Que o Senhor nos dê coragem nessa noite, de olhar para um Deus, para um Cristo que falou assim, eu castigo, eu disciplino, mas no mesmo tempo ele abre os braços assim e fala assim, vem, arrepende, seja zeloso, abra a porta do seu coração, porque eu quero entrar e ter comunhão com você. Abra o seu coração. Então, Elias, mesmo que eu pequei, Deus vai ter, vai. Você pede o perdão, Ele te perdoa, você abre o coração e fala, Senhor, eu não vou deixar a minha comunhão, a minha santa ceia, porque hoje eu saí daqui, purificado e lavado no sangue de Jesus. Amém? É isso que Deus quer. Mas se você está vivendo na prática, fala para Jesus hoje, Jesus, tem misericórdia de mim, eu estava vivendo na prática até hoje. De hoje em diante, eu saio daqui com um compromisso. Eu não vou viver mais na prática. Eu escolho obedecer a Deus.
Espírito Santo, me ajuda na minha fraqueza, porque se você não fizer isso, você vai sair daquela porta e continuar pecando. Eu também. Porque aqui não tem super crente e super homem. Você precisa bater no peito e falar: Jesus, tem misericórdia. Porque o mesmo pecado que todo dia chama e me espera, vai continuar te chamando, esperando, e o Elias também. Mas o Espírito Santo de Deus é maior do que o pecado. Nessa noite, para te limpar, e você sair dali purificado nessa porta. E você dizer: Jesus, a prática, hoje eu sepulto ela. Espírito Santo, me ajuda. E se você não tem a salvação, hoje chegou o seu dia, não há dia mais não. Quantas vezes você já veio aqui? Quantas vezes você vai vir? A pergunta é essa. Cristo pode voltar essa noite. A senha da morte pode chegar essa noite na minha ou na sua vida. E se chegar, você vai subir ou você vai ficar? Sofrimento no lago de fogo é de dia e de noite para todo sempre. Você quer a sua salvação? Tem alguém nessa noite que está dizendo: Elias, eu quero. Se você quiser, vamos lá na sala. Eu quero orar com você. Que Deus te dê coragem. Você saia daqui salvo em Cristo Jesus. Amém.